Olá, galera, tudo bem? Bom, vou apresentar para vocês um vídeo agora, né, de raciocínio lógico, conectivos lógicos e tabela verdade. Gente, eu fiz um vídeo bem simples e bem direto, tá? Vamos lá. Temos o conectivo da conjunção, que pode ser representado pelo chapeuzinho e o e, tá? Então você tem verdade na primeira proposição e verdade na segunda proposição. Chamei aqui uma de P e uma de Q. Então a conjunção disso é verdadeiro. Se você tem a primeira verdadeira e a segunda falsa, você tem que isso é falso. Se você tem a primeira proposição falsa e a segunda verdadeira, você tem que isso é falso. E se você tem as duas falsas, a conjunção é falsa. Então, a conjunção ela é muito simples de gravar, porque você só tem verdade se as duas forem verdadeiras, beleza? Disjunção pode ser representada por esse Vzinho e pelo ou, beleza? Então, se você tem as duas proposições verdadeiras, ela será verdadeira. Também na conjunção é igual. Agora, se você tem a primeira verdadeira e a segunda falsa, você tem que ela é verdadeira. Se você tem a primeira falsa e a segunda verdadeira, você tem que ela também é verdadeira. E se você tem que as duas são falsas, você tem que isso é falso. Então, diferente da conjunção, quando você tem as duas falsas, elas são falsas e o restante é verdadeiro. Disjunção exclusiva, que é o ou, tananã, ou. Ou pode ser representado também pelo Vzinho com tracinho embaixo, tá bom? Então, se eu tenho a primeira verdadeira e a segunda verdadeira, eu tenho que a disjunção exclusiva é falsa. Se eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa, eu tenho que elas são verdadeiras. Se eu tenho que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, eu tenho que ela é verdadeira. Se eu tenho as duas falsas, eu tenho que ela é falsa. Então, na disjunção exclusiva, o que você tem? Se elas forem diferentes uma da outra, elas serão verdadeiras. Se elas forem iguais, elas serão falsas. Beleza? Condicional, que é representada pela setinha, ou se, tananã, então. Se eu tenho a primeira verdadeira e a segunda verdadeira, a condicional é verdadeira. Se eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa, ela é falsa. Se eu tenho a primeira falsa e a segunda verdadeira, ela é verdadeira. Se eu tenho as duas falsas, ela é verdadeira. Então, o que você tem que reparar nessa condicional aqui são essas duas aqui. Só é verdadeira quando a segunda é verdadeira. Fora isso, ela é falsa. Beleza, galera? E aqui eu tenho expressões equivalentes ao se, tananã, então. Porque nas questões não vai vir só essa expressão. Beleza? Então, o que nós temos aqui? Se aparecer se P, vírgula, Q, é condicional. Q, vírgula, se P, condicional. Quando P acontece, vírgula, Q, condicional. Todo P é Q. P implica em que? P é condição suficiente para que essas duas caem bastante. Q é condição necessária para P. Repare aqui que a primeira ela é suficiente para que Q ocorra. A segunda ela é necessária para que P ocorra. Entendeu? P somente se Q. Temos aqui a bicondicional, que é a setinha de duas pontas. Se e somente se. Se a primeira é verdadeira e a segunda é verdadeira, a bicondicional é verdadeira. Se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a bicondicional é falsa. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, ela é falsa. Se a primeira é falsa e a segunda é falsa, ela é verdadeira. Então, aqui você tem que, se elas forem iguais, é verdadeiro. Se elas forem diferentes, elas são falsas. Outras expressões equivalentes ao se e somente se é P, se e só se que.
Se P, então Q. E se Q, então P. P somente se Q. E Q somente se P. Todo P é Q e todo Q é P. P é condição suficiente e necessária para Q. Q é condição suficiente e necessária para P. Qual é a diferença para a anterior? Que aqui ela é suficiente e necessária, tá bom? A negação pode ser representada pelo tio ou por esse sinalzinho que parece um martelo. Então, se eu nego a verdade, ela é falsa. Se eu nego a falsidade, ela é verdadeira. Se eu duplo nego a verdade, ela é verdadeira. Se eu duplo nego a falsidade, ela é falsa. Então, aqui podemos reparar que, se você tem uma quantidade de símbolos da negação ímpar, ela sempre vai ser ao contrário que você tem. Então, se eu tenho 3 tios aqui, ela sempre vai ser falsa. Se eu tiver 5 tios, ela vai ser falsa, vai ser ao contrário ao V. E aqui, se eu tenho um número de símbolos pares, ela sempre vai ser igual ao que você tem. Então, se eu tiver 4 tios aqui, ela vai continuar sendo verdadeira. Então, isso é uma boa observação, tá? Ajuda a gente a não perder tempo na hora de resolver uma questão. Bom, expressões equivalentes ao não é verdade, é falso, é mentira. Então, se aparecer isso, você sabe que você está diante de uma negação. Bom, e aqui, por último, é a ordem de prioridade dos conectivos. Quando você não tem os parênteses, o que você resolve primeiro? O primeiro da lista é o tio, que é a negação. O segundo é o chapeuzinho, que é a conjunção, é o e. O terceiro é a disjunção, que é o vezinho e o ou. E o quarto é a condicional, se, então. E o último é a bicondicional, se e somente se. Então, quando você não tem parênteses, você vai seguir essa ordem de resolução. Então, galera, agora vamos para a definição de tautologia, contradição e contingência. Eu já vi isso cair em prova, tá? Tautologia, ela é uma proposição composta em que o valor lógico da última coluna da sua tabela verdade tem que ser verdadeiro. Todos têm que ser verdadeiro, independente dos valores lógicos das proposições simples. E contradição. Contradição é uma proposição composta. O valor lógico sempre tem que ser falso. Então, a última coluna da sua tabela verdade tem que ser falso. E independente dos valores lógicos das proposições. E contingência é uma proposição composta, sendo que o valor lógico pode ser verdadeiro ou falso. Então, ou seja, na sua última coluna lá, você pode ter V, F, V, pode ter misturado, aí você vai saber que é uma contingência. Bom, galera, espero que tenham gostado. Esse é um vídeo rápido, simples, para você ficar bom em raciocínio lógico.